eu considerava a morte algo muito longe de mim. Eu ainda sou jovem, não vou morrer tão cedo. Eu tinha uma visão limitada no sentido de que todas as mortes seriam naturais e seriam o final de uma idade ou de uma doença. E quando a gente vem trabalhar com a morte, a gente verifica que não é nada disso. A morte está no dia a dia da gente, andando de mãos dadas, e compete a nós sabermos nos relacionar com essa parceria. A regra para sobreviver nessa profissão é não se acostumar com isso. É ter sempre a consciência de ter a sensibilidade. A gente nunca pode enxergar isso como um simples produto. Ali há uma pessoa. Então, quando eu vejo que ali há uma pessoa, eu sempre me arremeto a quem está esperando ela lá no velório. Aqui, querendo ou não, eu sempre falo também lá para os meus alunos que é o quê? Nós hoje somos responsáveis pela cerimônia mais importante da vida de qualquer um, que essa é a última. O corpo ele chegou aqui no funerário, ele vai ficar nesse primeiro espaço aqui, que é a nossa sala de espera, que aqui a gente precisa de documentações para estar liberando o procedimento de tanatopraxia. Cada caso é um caso, então aqui a gente recebe criança, recebe corpo oriundo do IML, recebe corpos que vem de hospitais, de residência. Então, o que fascina nessa profissão para todo mundo é isso. Cada caso, ele é único. O corpo ele foi liberado, né? Ele vai para o nosso setor nós chamamos aqui de CTP, Centro Técnico de Preparação. O que é feito aqui? Aqui o corpo ele passa por uma retardação da decomposição dele. Então aqui ele é injetado tanato fluidos, onde vai possibilitar tempo de velório. A avaliação é baseada na situação do corpo, no período de velório, na causa da morte, o trajeto, né, para onde vai, de onde vem, né? Não fazer um tratamento forte demais, de modo que ele fica parecendo um boneco de borracha, mas também não fazer um tratamento tão ineficaz a ponto de ter um problema posteriormente. A gente quer fazer o melhor, né? Desde quando o corpo chega aqui até a saída dele, né? Muda totalmente a feição, porque a gente trabalha com amor, né? A gente faz tudo, por mais que não tem como ficar 100%, a gente dá o melhor para tentar amenizar, né? Aqui dentro, tanto o aspecto natural, até para a família mesmo que vai ver, né? A gente recebe, né, os corpos que vêm de local de crime, encontros de cadáveres, de residência, né, quando houve algum homicídio ou suicídio em residências, e são recolhidos esses corpos e é trazido aqui para o Instituto Médico Legal. Chegando aqui, eles são registrados, a chegada deles, né, e levados para o necrotério aqui do Instituto Médico Legal. Nós fazemos aqui, juntamente com o médico legista, o exame necroscópico desses corpos, né. A necrópsia, na verdade, ela é uma perícia necroscópica de exame de um cadáver de qualquer ser vivo, né? A autópsia, ela é uma necrópsia de um cadáver humano. E a gente vai abrir o cadáver, né, fazer as incisões necessárias, né, todas as incisões são descritas no laudo, e a coleta do material que vão ser encaminhada para os laboratórios de anatomia patológica ou toxicologia. O maior desafio é justamente manter durante todo o tempo da nossa vida trabalhando com isso, o enfoque de que nós fazemos um trabalho social muito importante e fazemos um trabalho dentro do que a ciência manda. Então, o maior desafio é nós mantermos a calma para encarar o nosso trabalho como um trabalho social e como um trabalho científico. Eu tento não lembrar do que eu fiz lá dentro.
sair lá de dentro, não evito conversar a respeito desse assunto, em casa ou com amigos e etc. Nós trabalhando bem a parte psicológica e olhando o benefício que vai trazer para, né, os parentes e, né, e para a sociedade em geral, né, então fica mais tranquilo a gente poder trabalhar. Nosso trabalho, na verdade, no dia a dia, né? Em geral, fazer sepultamento, abrir sepulturas, fazer exumação. Como a gente já tem um bom tempo de trabalho na área, então a gente procura, na verdade, dentro desse respeito aí, aprender a colocar no lugar do outro, porque a gente sabe que é um momento de dor. Então a gente aprende também, na verdade, a valorizar a vida, né? É isso aí que você está vendo eu fazer, ó. Encerar, limpar, ter amor, ter carinho e tal. É igual a minha casa. Você encerou minhas roupas que eu lavo, tudo branquinha lá, clarinha. Falou que beleza, gente, é bom demais, né? É isso. Já vai fazer 27 anos que eu trabalho no cemitério. 27? É. Você trabalhava em qual cemitério antes? No cemitério da Paz. Não adianta eu comover com a morte, ela vai me pegar. Assim como Deus me pôs no mundo, Ele vai me buscar um dia. Eu não sei o dia nem a hora, mas Deus sabe. Então eu tenho que lidar com a morte como se eu estivesse fazendo um outro serviço na diária, de qualquer dia ou qualquer hora. Olha, no começo é um pouco assustador, né? Porque a gente não é acostumado, né, a lidar com isso, mas com o tempo a gente vai pegando a experiência, né? A gente vai lidando melhor com a situação. Hoje eu posso dizer que eu já acostumei totalmente. Eu lembro que o fato que me travou na época, que foi o divisor de água para eu estar aqui até hoje, foi uma criança idêntica à minha filha. Idêntica, assim. Então aquilo ali no dia eu travei, eu tive o meu chefe que chegou e conversou comigo e falou assim, se você não passar dessa fase, você não vai conseguir encarar. Então naquela época eu tive a frieza, executei o serviço perfeitamente e estou aqui até hoje. No primeiro dia foi difícil, quando eu comecei. Foi difícil suportar. Às vezes, um feto com uma doença grave, que é uma coisa bem complicada, um câncer, por exemplo, tem as dificuldades que a gente consegue passar por cima, mas tem umas que é mais complicado. A gente passa o resto do dia pensando naquilo. Chorar assim, o olho só saiu lágrimas no dia do sepultamento de uma criancinha que a gente fizemos. O choro da mãe, nossa, deu no peito. Quando a gente lembra assim, a gente fica triste. A gente sepultou uma criancinha, a mãe agachou perto da sepultura assim, deu aquele grito, aquele choro. Até hoje fica na minha mente. Eu tenho um filho, então pra mim nunca vai ser normal. A morte de uma criança pra mim nunca vai ser normal. Já fiz a própria exumação do meu irmão. Parece meio assustador de falar. Foi tranquilo porque, assim, na época eu já tinha um bom tempo que trabalhava, né? Então eu próprio pedi para poder fazer a exumação dele. Quando ele foi, né, descoberto lá na casa, né, que ela morava sozinha, tinha uma semana já que o pessoal já estava sentindo falta dela. Então estima-se que já tinha uma semana que ela estava falecida, né? Chegou, já estava em estado de decomposição, muitas larvas, né, muitos bichos já assim, da região dos olhos, do ouvido, assim, da boca. Foi só dar um banho, né, tirar aquela secreção, aqueles bichos, aquelas coisas que tava, e depois fazer o tamponamento do nariz, da boca, sabe? A gente pegou ontem um corpo muito deteriorado, já com larvas, já com mosca, e a gente fez daquele corpo que estava muito ruim, um corpo possível de se ver sem a interferência de todo o contexto com que ele chegou aqui pra gente. O que aconteceu com o seu irmão naquela época lá, quando ele tinha 11 anos de idade? Naquela época ele estava encerando esse túmulo aqui, ó. Ele e mais dois. E os dois lá atrás e ele aqui na frente. Aí aquela pedra escapuliu, bateu, ele caiu de costas, bateu a nuca aqui, ó.
Ah, meu filho, eu suspiro assim, vejo direitinho, revivo aquilo, converso com ele e tudo. É triste, é doloroso, mas já a nossa missão da família toda é ficar aqui trabalhando, então vamos ficar. Não é a vítima que me deixa impressionada, é com a ação que foi capaz de desencadear aquela ação. Já teve caso de eu pegar uma criança no colo, eu estava examinando o corpo, era o pai dela que estava morto, ela entrou por meio das pessoas, na hora que a gente virou o corpo para examinar, ela falou assim, papai, e aí já ia desmaiando e eu tive que pegar no colo. É um aprendizado todos os dias, porque eu sei trabalhar bem a morte, eu lido bem com isso, eu não posso me acostumar com isso. Inclusive, quando as pessoas falam assim, mas como que você lida com a morte, você está enterrando uma pessoa, você não sente nada? Claro que eu sinto, o coração da gente é que sente. Você, às vezes, não demonstra no seu rosto o que você está sentindo. Mas você sabe, porque eu já perdi um filho nessa mesma situação, perdi um filho com quase 21 anos de idade, saiu da minha casa vivo, tranquilo, para ir para uma festa e fui buscar ele morto. Ninguém sabe, mas eu sei, está dentro do coração, eu sei. Então, se eu me levasse por esse lado, eu não poderia trabalhar aqui mais. No sepultamento a gente não conhece ninguém, né? Sempre, tipo assim, são tipo clientes pra gente. A gente trata com respeito, fazendo trabalho. Mas quando a gente conhece as histórias da família, daquele rapaz que a gente sepultou, aquela pessoa, aí a gente passa a ter mais um sentimento, fica mais triste, entendeu? Agora eu gostaria de saber lá do outro lado, como é que eu gostaria de saber, mas de morrer, de ir embora, acabou, né? Mas a morte para mim ela é mais uma fase. Todo mundo vai ter que passar por isso. Na minha crença a morte termina, finda aqui, acaba aqui. Eu encaro a morte como não é a última, na verdade é uma passagem, a gente está de passagem aqui na Terra. Né? Para mim também a morte é só uma passagem. Eu acredito que todos nós estamos aqui para aprendizado e evolução espiritual. Porque eu acredito num Deus, eu tenho muita fé. E eu não acredito num Deus que seja justo pela visão de todos, em que como que ele pode ser justo se a vida acaba por uma criança que ainda não nasceu? Por uma criança que morreu aos 11, por um jovem que morreu aos 29. Tem que ter algo depois disso. A gente reflete sobre a antecipação da morte, né? Na minha vivência, eu já percebi, assim, em vários casos, que a pessoa teve a hora de morrer. A gente viu que tinham várias pessoas no mesmo ambiente e uma pessoa morreu. Sabe? Por que não morreram as outras que estavam pelo menos no mesmo carro, sabe? Eu acredito em Deus e eu acho que existe vida após a morte. Para mim, como morreu, acabou. Eu acho que as pessoas têm que ser lembradas. E eu acho que uma forma de você ser lembrada é tentar viver bem. A morte é o início. O que a gente faz aqui não é o fim. Infelizmente, faz parte, né? Todos nós um dia vamos morrer. Né? Para mim, hoje em dia, é normal. A gente tem outra visão, né? A gente acostuma vendo isso aqui todos os dias. A gente faz, mas a gente sabe que um dia a gente vai estar no lugar deles, né? Infelizmente. Eu acho que ninguém se acostuma com a morte. A morte é a pior coisa da vida. Só que ela é um fato. É o único fato de que nós temos certeza. Se eu pudesse, eu preferia não morrer nunca. E gostaria que as pessoas também não morressem. Mas essa não é a realidade. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos orando, rezando, respeitando as pessoas e trabalhando com o que nos foi determinado. É algo que nos assusta, que traz medo, que traz insegurança, por mais que nós continuemos com a morte. Mas nós sabemos que é uma etapa da vida
por mais que nós estejamos no dia a dia do necrotério, ela é sempre repulsiva, é sempre ruim, é sempre tristonha. Eu acho que a gente nunca sabe, é uma surpresa, que a gente não sabe o que vem. Se você for pensar na morte, você não vive. Então a morte, quando você pensa na morte, você tem que fazer uma preparo. A preparar espiritualmente, valorizar cada dia da sua vida, cada minuto, a cada momento que você vive, para que o dia que a morte vir te buscar, você está com o seu dever cumprido. Peraí, eu fiz o que eu pude fazer.